Olá, pessoal! Para vocês que nos acompanham, que acompanharam a gente em todo esse processo até agora, quero dizer para vocês que a gente recebeu uma notícia que não estávamos esperando de forma alguma. Nós recebemos a notícia que o nosso financiamento foi negado e isso acabou que jogou um balde de água fria na gente, assim, porque realmente não estávamos esperando isso. Mas, bom, vamos lá por parte. Para você que está chegando agora, nós viemos para Portugal há pouco mais de um ano e estamos no processo de compra da casa aqui em Portugal. Digo no processo porque ainda não é o fim do túnel. Temos esperança de que a gente vai conseguir contornar essa situação, que no decorrer do vídeo eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Então, como muitos já sabem, o intuito desse canal foi justamente mostrar literalmente todo o processo, desde a busca pela casa, como a gente encontrou a nossa casa, até a parte do financiamento, enfim, até chegar nas obras finalmente e transformar uma casa que estava inabitável no nosso lar. Mas, como na vida nem tudo são flores, aconteceu esse imprevisto que realmente não estávamos esperando, porque, como eu já tinha falado em outros vídeos, já estávamos com o crédito pré-aprovado, ou seja, já estava praticamente tudo certo, tudo bem encaminhado. Estávamos já ansiosos para marcar a data da escritura, era só, enfim, o que a gente pensava. A gente estava só à espera das documentações que a proprietária estava providenciando, que também já estava tudo em andamento, já estava tudo certinho. Então, o nosso único medo antes, na verdade, era o banco avaliar a casa e, enfim, dizer que a casa vale menos do que a gente pagou. Por exemplo, vamos supor que a casa custou 50 mil euros. Então, o nosso medo era o banco dizer que ela custava, na verdade, 40 mil, sabe? Porque, enfim, ele avaliando menos, ele iria liberar menos para o financiamento. Então, esse era o nosso medo. Em questão ao processo de financiamento do crédito em si, a gente estava tranquilo porque já estava pré-aprovado. Bom, foi o que pensávamos. Tanto é que, enfim, ficamos com a chave da casa, pedimos autorização à proprietária para, enfim, começar as limpezas, mexer na casa, fazer o que a gente quisesse. E foi o que a gente fez e mostrou aqui para vocês. Então só estávamos mesmo à espera da documentação. E assim que saísse, a gente já ia marcar para o empreiteiro, ou sei lá, um engenheiro do banco ir lá e fazer a avaliação. Então, como a maioria já sabe, o nosso intuito desde o começo foi mostrar realmente o nosso processo, desde a busca da casa até a questão do financiamento, tratando com a proprietária, também a questão do orçamento, das obras, enfim. O nosso intuito é mostrar realmente todos esses detalhes, todo o processo em si que acontece nos bastidores. E, enfim, tivemos essa surpresa que não estávamos esperando, porque, como eu já tinha falado aqui em outros vídeos, o nosso crédito estava pré-aprovado e isso não preocupava a gente, porque a nossa gerente nos tranquilizou. Então, não era uma coisa que, enfim, passou pela nossa cabeça de ser recusado. Enfim, já sentíamos que aquela casa era nossa. E assim, foi realmente um choque. Não vou mentir para vocês que me deixou um pouquinho triste, mas eu sei que muitos falavam: "Ah, não mexe na casa até a escritura. A casa não é de vocês, lá lá lá". Mas assim, gente, não tem como, a gente se apega. Ainda mais quando a gente vê que tá tudo indo bem, tudo se encaminhando e a proprietária também nos deu carta branca para mexer na casa e, enfim, não tinha por que não fazer. Não fizemos, obviamente, nenhuma benfeitoria, nenhuma obra, nada que fosse reversível, só mesmo limpamos alguns cômodos, como vocês viram. Isso não é nada demais. E, enfim, o que é que a gente vai fazer agora? Muito difícil, mas, enfim, não desistimos. Quero dizer isso para vocês que não estamos completamente derrotados. Estamos pensando em algumas possibilidades que podemos fazer para contornar essa situação, dessa questão com o financiamento do banco. E eu vou dizer para vocês o que a gente pensou. Peço que, se vocês tiverem alguma ideia também, que escrevam nos comentários alguma ideia que possa nos ajudar. Mas eu vou explicar o motivo por que foi negado e aí vocês vão entender melhor. Como vocês viram no último vídeo, a gente estava com o empreiteiro na casa, tirando algumas medidas e falando algumas modificações que iríamos fazer no orçamento.
E o porquê disso? Nós, como eu falei, fizemos um orçamento, o primeiro orçamento. Nós falamos tudo o que queríamos fazer na casa. Tudo, do piso ao teto, nós falamos o que queríamos fazer. E ele foi lá anotando. No final das contas, vou mostrar para vocês quanto ficou. Não sei se vocês conseguem ver. Enfim, 70 mil euros. Mas esse orçamento aqui é como eu falei, é tudo que tem para fazer na casa para deixar a casa mesmo impecável, vamos dizer. E aí, enfim, foi esse orçamento que a gente entregou ao banco para solicitar o crédito das obras. Um valor de 70 mil euros. Só que, obviamente, a gente não ia pedir 70 mil euros ao banco, porque também pedimos o crédito da casa, da habitação. Então, assim, ia ficar extremamente pesado. E como eu falei, a gente vai fazendo aos poucos. E aí pedimos 40 mil euros, tá? Desses 70, porque não iríamos fazer tudo isso para já. Só queríamos deixar a casa assim habitável, aconchegante, para o inverno que está chegando. Enfim, foi o que a gente fez. Então a gente pediu o crédito da casa mais esses 40 mil euros para as obras. E até então estava tudo ok, já estava meio caminho andado. Nós entregamos essa proposta, entregamos o orçamento e falamos, porque o banco pede um orçamento detalhado. Deixa eu, enfim. Ó, ele aqui mostra todos os valores e o que vai fazer. E temos que levar isso ao banco assinado e carimbado pelo empreiteiro. Nós pegamos esse orçamento, levamos e falamos o que realmente a gente ia fazer, por isso que a gente queria só 40 mil euros. Então, estava tudo ok, a gente estava tranquilo. Enquanto isso, estávamos à espera da documentação que a proprietária estava tratando. Só esperando isso, ansiosamente, para então marcar a visita lá do engenheiro para fazer a vistoria da casa, não é? Porque eles só liberam o orçamento tanto das obras quanto do crédito da habitação depois de fazer toda essa vistoria da casa, para ver o estado da casa, enfim, avaliar para ver quanto é que a casa vale. E aí que está um ponto. O nosso único medo, na verdade, eu discutindo com o Gabriel, era que o banco dissesse que a casa valia menos do que a gente iria pagar. Aliás, do que a proprietária estava vendendo. Por exemplo, vamos supor que a casa estava... a proprietária estava vendendo a casa por 50 mil euros e o banco avaliasse ela em, sei lá, 40 mil, 30 mil. E aí aconteceria dele nos emprestar menos dinheiro do que a gente precisava. Então esse era nosso único medo, do banco, sei lá, dizer que a casa vale menos e emprestar menos. Porque até então, se o crédito estava pré-aprovado, estava tudo direitinho, a nossa gerente sempre tranquilizando a gente, falando que estava tudo ok, que era só a documentação chegar, que ela ia dar entrada no restante do processo. Mostramos para vocês que estávamos super felizes que a proprietária finalmente tinha entregue a bendita documentação que estava faltando para dar entrada no processo de fato. Depois que ela entregou essa documentação no banco, nós levamos um mini susto, que recebemos uma ligação da nossa gerente do banco, falando que o banco tinha implicado com a questão do orçamento das obras, que eles estavam implicando que a gente só estava pedindo os 40 mil euros e o orçamento era de 70 mil. Então o banco ficou assim, hesitou nessa questão e a gente fez sim. O que é que tem que a gente tá pedindo 40 mil? Melhor para ele que está emprestando menos dinheiro na nossa cabeça, não é? Mas não é bem assim que funciona. Ela falou que não pode ter uma discrepância tão grande de valor, do valor total das obras para o valor pedido. Então, o que a gente fez foi ajustar o orçamento. Então, levamos o empreiteiro lá novamente, que foi o último vídeo que vocês viram, e falamos para ele o que realmente queríamos fazer, que era tornar a casa pelo menos habitável para já. E aí, puxando daqui, puxando dali, economizando dali, e ele fez um orçamento de 35 mil euros. Ou seja, de 75 saiu para 35, já baixou bastante. E aí o que a gente fez? Pediu para enviar uma nova proposta com o valor de 35 mil euros de orçamento para as obras. E assim, o banco só financia os 80%. Ou seja, nós íamos pegar só uma parte desses 35 mil. Até aí, tudo bem. Então, tivemos esse mini susto e aí pensamos, agora vai, não é? Organizamos lá a questão com o orçamento, com o valor, estava tudo ok.
Então, só estávamos esperando o retorno dela e esperando a ligação para ela dizer, o engenheiro, o arquiteto, não sei, do banco vai aí para fazer a avaliação. Era isso que a gente estava esperando. Mas não foi bem assim que ocorreu essa semana que passou. Ela nos ligou e falou que o financiamento foi negado. Ou seja, independente do valor de obra, da casa, que seja, foi negado. Eu fiquei louca da vida. Como assim foi negado? Estava tudo certo antes e agora ela me fala que foi negado. Simplesmente ela falou que as normas do banco mudaram. Ela falou que o pessoal que avalia agora, que libera esse crédito, que na verdade antes eram eles que liberavam, agora é como se fosse, não sei, terceirizado, alguma coisa assim, enfim, mudou. E mudou também algumas regras. E nessas regras que mudaram, o que é que mudou? A questão do contrato. Que eu falei no início para vocês que não era importante a questão do contrato. Se era efetivo, se era part-time, enfim, essa questão. Por quê? Antes da gente começar esse processo, foi a primeira coisa que a gente perguntou, porque já víamos das imobiliárias falando isso, da questão do contrato, que os dois precisavam ter contrato efetivo para poder dar entrada no financiamento, lá. E foi o que a gente perguntou para a nossa gerente. Ela falou: não, fiquem tranquilos. O que importa realmente é seu relacionamento com o banco, é como vocês se comportam em relação às dívidas, como vocês pagam, rendimento, claro, também é importante. Mas a gente tinha todos os requisitos, só não o contrato efetivo. E pronto, ela nos ligou dizendo que foi negado porque a gente não tem um contrato efetivo, que isso era uma regra e que ela não conseguia, enfim, contornar essa situação. E eu fiz, não tem nem como você explicar que a gente já estava nesse processo antes de mudar as regras, já estava pré-aprovado, já estava tudo direitinho, afinal, se fosse assim a gente nem tinha dado a entrada, não tinha feito, não tinha dado um valor de entrada na casa, sabe? Não tinha ficado tão emocionado assim com essa casa. E aí, bom, ela nos deu uma solução. Vou contar para vocês a questão dos nossos planos, vamos dizer que uma lista, não é uma lista, uma possível solução, que é o que vamos fazer. Temos um plano A, B e C agora, então não desistimos totalmente da casa. O primeiro passo vai ser conseguir uma declaração do dono da empresa, do RH, enfim, dizendo, constando que Gabriel vai ser contratado efetivamente daqui a, sei lá, 6 meses, 5 meses, mas, sabe, uma declaração comprovando isso, que ele vai ser efetivo. No meu caso, é mais complicado porque, como eu falei, é um part-time e é um lugar pequeno, sabe, comparado à empresa de Gabriel. Então, não tem essa possibilidade, por exemplo, de, sei lá, do meu contrato, em vez de part-time, virar full-time e efetivo. Então, a nossa solução vai ser pedir essa declaração do Gabriel, constando que ele vai ser contratado efetivamente. Se não conseguimos, vamos tentar. Aliás, essa é a segunda opção. A primeira, na verdade, é que ele seja realmente contratado agora, tipo, que o contrato dele passe de a termo certo, não sei se é esse o nome, mas que ele passe de a termo para um contrato efetivo. Então vamos tentar primeiro isso, que ele consiga esse contrato já. Se não conseguir, vamos tentar pelo menos a declaração que indica que ele vai ser contratado daqui a um tempo. E estamos esperançosos em relação a isso. Se não conseguimos nenhuma dessas opções, se definitivamente não conseguimos o crédito no banco, a nossa última opção é falar abertamente com a proprietária, porque ainda não contamos essa questão para ela. Estávamos tentando resolver o mais rápido possível para que não, enfim, não estressasse ela, não gerasse, sabe, nenhuma confusão, porque a nossa parte a gente está fazendo, que é correr atrás, tentar fazer dar certo. Então não tinha para que dar esse susto nela também, que a gente tomou. Pronto, estamos tentando resolver, enfim, estamos tentando. É isso que eu vou falar. Não perdemos todas as esperanças ainda. Se tiver que chegar na parte de falar com a proprietária essa questão, vamos ter que ver, não sei, alguma forma, um contrato que
que a gente faça, que seja bom tanto para ela quanto para a gente, obviamente, para que a gente fique com essa casa com mais dias ou menos dias. Eu falo assim, porque em questão de tempo eu sei que o Gabriel vai ser contratado. E eu sei que também vamos conseguir o financiamento com alguns meses, enfim, 3, 2 meses, não sei. Não vamos desistir, vamos continuar tentando. Só que isso tudo leva tempo e eu sei que tempo é dinheiro. E é coisa que ela não quer perder. Obviamente, ninguém quer. Nos resta saber se ela vai ser compreensiva, enfim, se vai acontecer de fato ou não. E agora que eu contei para vocês, que atualizei vocês da situação que a gente está passando, eu tô um pouco mais leve. Então, quero dizer para vocês que a gente criou um Instagram da nossa família e pretendemos postar lá com mais frequência. Então, já segue a gente, vou deixar aqui o Instagram e vocês nos acompanhem por lá também, que vai ser, enfim, vamos mostrar com mais frequência o nosso dia a dia, coisa que não dá para fazer muito aqui no YouTube, porque, enfim, eu preciso parar, sentar, ver um lugar silencioso aqui na casa, e é difícil durante o fim de semana, porque Núria tá em casa, assim, o dia inteiro, e durante a semana a gente tá trabalhando muito, graças a Deus, então não tenho tempo também de estar pegando o celular para estar filmando, mostrando, sabe, assim, um vídeo mais tranquilo para vocês entenderem o que eu tô falando. E lá no Instagram não, a gente consegue mostrar mais tranquilamente lá. Então é isso, eu sei que não era o tipo de vídeo que vocês estavam esperando, mas acreditem que a gente também não queria ter que fazer, mas também não vamos mostrar só a parte boa do processo, não é? Da compra, da escritura, de, enfim, colocando a mão na massa das obras. Queremos mostrar realmente a nossa realidade, tudo que está se passando. Então, vamos atualizando vocês assim que possível. E quero deixar uma reflexão que eu tenho feito ultimamente. Pessoas ao meu redor, em relação a esse processo, as pessoas mais próximas de mim têm me dito uma frase com bastante frequência, que é: se tiver que ser de vocês, será. E aí isso ficou na minha cabeça, martelando na minha cabeça, e eu parei para pensar e fiz: não, espera, também não é assim. Então eu acabei que criei outra frase, que é: às vezes deixamos passar oportunidades achando que não era para ser, quando na verdade foi só a falta de esforço que não nos permitiu alcançar. O que eu quero dizer com isso é que às vezes as pessoas colocam tanto isso na cabeça de não era para ser, deixa para lá, se tiver que ser, vai acontecer, e acabam deixando realmente, sei lá, na mão de não sei quem e esperando cair do céu a solução, ou enfim, que dê certo de um dia para outro. Então eu me recuso a deixar acontecer. Eu e o Gabriel, nós estamos nos esforçando o máximo que conseguimos para fazer isso dar certo, para fazer isso funcionar, para fazer isso acontecer. Então, se realmente não acontecer com essa casa, vai ser com outra, vai ser de outra forma, mas vamos conseguir. De um jeito ou de outro, a gente não vai desistir. E eu quero que vocês continuem nos acompanhando nessa trajetória. Não sei se nova trajetória, mas enfim, espero que tudo realmente dê certo. E queria que vocês colocassem aqui nos comentários boas palavras, porque, enfim, estamos precisando disso. Se vocês também tiverem alguma solução, vai que alguém já tenha passado por isso e conseguiu contornar de alguma forma, tiver alguma ideia em relação a isso que possa nos ajudar, nós ficaríamos muito gratos. Continuo acompanhando tudo que vocês estão escrevendo. Sei que passamos um bom tempo sem postar nada, mas estávamos ainda processando essa questão e, como eu falei, estávamos correndo atrás. Então, não ficamos parados, só realmente não postamos vídeos porque, enfim, não faz sentido ir agora, nesse momento, na casa, fazer qualquer coisa, nesse momento que está incerto. Não vou mentir para vocês que está incerto, porque antes, pra gente pelo menos, estava tudo encaminhado. Mas, enfim, não vou mais continuar nessa. Próximo vídeo espero que seja um vídeo mais alegre, com mais notícias boas, porque eu sei que esse não é o tipo de vídeo que eu quero fazer com frequência. Então,
Um beijo para vocês e obrigada de coração por nos acompanhar, por continuar comentando. A gente tá sempre ali olhando, tá? Não esquecemos de vocês, então por favor não esqueçam da gente. Tchau, até o próximo vídeo.